Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Caso a Caso. Tá chegando pela primeira vez, aproveita para se inscrever aqui no canal do Paulo Matias, o nosso Caso a Caso diariamente, segunda a sexta, às 18 horas, para discutir casos polêmicos que mobilizam a opinião pública aqui no Brasil e, claro, que também para ser um lugar de tirar dúvidas. A gente vê tanta coisa em tantos lugares, mas o que é certo? O que está nos autos? O que diz a lei a respeito desses casos? O que a gente pode esperar? O tempo que a gente precisa esperar, às vezes, para entender as coisas. A gente esclarece tudo isso aqui no nosso Caso a Caso e eu jamais estou sozinha. Primeiro com vocês aqui no chat, já vi que o Sérgio Messias Pereira chegou. Tá falando aqui de São Paulo, Terráqueo, meu querido Terráqueo já tá dando aqui boa tarde. A Kátia Silene de Sá também chegou. Florescendo com Carla Valadares está por aqui, de Nova Lima, Minas Gerais. Paco também chegou, então chegando, gente. Aproveita e dá um like para ajudar a nossa live a chegar num número maior de pessoas. Vamos abrir a geral para este mesão de hoje. Tô aqui super bem acompanhada, claro, com o meu Google do crime. O meu e o seu, né, gente? Porque se tem uma pessoa aqui que nos guia, que sabe os detalhes de todos os caminhos, é Carla Albuquerque. Tudo bom, Carla? Olá, Paulinha, minha querida parceira. A Paulinha fez falta ontem, me abandonou, viu? Nossa, olha, eu te abandonei, mas foi por um motivo internacional. A primeira entrevista chique. internacional do meu canal, que a gente fala mais de filmes e séries. Semana que vem, a gente não pode nem contar com quem é. Então, olha, segredo. Segredo. Vou investigar. Foram os gringos. Vou Foi coisa dos investigar e gringos. prometo trazer em primeira mão para vocês. E Ana Carolina Vadaró, ela, sua criminalista no Instagram. Ela que é advogada criminalista e que nos ajuda a entender todo esse advoguês e todos os trâmites, né? Para que a justiça seja feita. Às vezes, eu tô com vocês. Às vezes eu quero um justiçamento que não é exatamente a justiça, que é o correto, né, doutora? É verdade. Boa tarde, Paulinha. Boa tarde, Carla. Boa tarde, É doutora sempre Vadaró. ótimo estar aqui com vocês. E vamos lá, porque temos aí atualizações dos casos do Ítalo Santos, também da história do CEO que matou um gari. E hoje a gente também aborda um caso deste casal que foi encontrado morto em um motel em Santa Catarina. Então, 3 casos aí que chamaram bastante atenção. Vamos entender quais são as atualizações, a que ponto estamos. Bom, o Ítalo Santos, esse influenciador, que como vocês sabem, tem milhões de seguidores, ele que é acusado de criar uma verdadeira rede de exploração infantil. Ele oferecia celulares, pagamento de contas e outros benefícios a famílias em troca das participações de menores aí nos seus conteúdos, né? Agora a gente já tem situações como vizinhos que denunciaram festas com adolescentes, fazendo topless e consumindo álcool ali no condomínio. E as cenas que estavam nas redes sociais, né, agora suspensas, mas aí com esses adolescentes nesse conteúdo sexualizado. Isso a gente já tinha trazido. O Ítalo também é investigado por possível produção de material com teor sexual envolvendo as crianças e hoje a polícia já apreendeu celulares, computadores e outros dispositivos que podem conter provas dos crimes. Então, a gente já tinha trazido aqui que o MP já tinha instaurado uma investigação em 2024, né, doutora? Até você falou, nossa, 2024 e até agora nenhuma ação. Com o vídeo do Felca, os olhos se voltaram para isso, né? Todos os olhos se voltaram para isso e agora talvez um andamento mais acelerado, que é o que todo mundo espera em relação a esse caso? Tá, agora com certeza, né? A gente já teve um mandado de busca e apreensão, então uma operação deflagrada na data de hoje. Mas como a gente já falou aqui em outros casos, esse adiantamento faz com que o investigado se previna, né? Então, talvez, será que algo vai ser encontrado nesses dispositivos que foram apreendidos? Porque ele possivelmente já esperava que isso fosse acontecer, né? Eu acho que a gente questiona muito quando o Felca faz essa denúncia
abre isso para o grande público e o Ministério Público se manifesta dizendo que já havia uma investigação em curso e os crimes ali são gravíssimos, envolvendo menores e publicados assim praticamente diariamente nas redes sociais, a gente tem que prestar atenção e pensar que o Ministério Público poderia ter agido antes para ter esse elemento surpresa a favor da investigação. Porque cumprir mandado de busca e apreensão hoje, a gente já não garante mais que os conteúdos estejam nesses aparelhos, que essas conversas estejam nos aparelhos. Então, muita coisa pode ser perdida em relação às provas. Mas é lógico que agora a gente vai a gente vai abreviar o caminho, porque a sociedade quer resposta. E essa investigação que está aberta desde o ano passado, ela vai ter que ser concluída, vai ter que ser feito o relatório disso para mandar para frente. Eu vi também que, em questão de se foi suspenso ou não foi suspenso o perfil, parece que foi uma atitude do próprio Ítalo de suspender ali, tirar a conta do ar, né? Que é uma coisa que qualquer influenciador pode fazer por um determinado tempo. Ele pode tirar a conta dele do ar e depois voltar. Então, parece que foi uma atitude dele, mas que agora já há a determinação de tirar o conteúdo do ar, também das outras redes. Eu vi que até o TikTok parece que informou que já tinha derrubado 2 outros perfis dele. Isso. E que aí ele teria um terceiro perfil, então também as pessoas tendo que responder um pouco sobre serem as plataformas que ele está usando, né, Carla? Sim, aí o que acontece? Em relação aos dispositivos dele, nada como um Celebrite, né? Nada como uma tecnologia israelense, porque uma vez que você usou isso aqui, universo digital, tudo é recuperável, gente. Principalmente porque se ele, inclusive, fez o repasse disso para outras pessoas, esse caminho também pode ser rastreado. Ou seja, é lógico que agora todos esses dispositivos, tudo isso, começa agora um monte de quebras, né, de sigilos telemáticos, eletrônicos e tudo isso já está acontecendo. Então, achar que vai apagar tudo, não é bem assim. Quanto às contas dele, no primeiro momento, ele havia tirado as contas do ar, colocado, né? Estava Em em suspenso. Agora, ele foi bloqueado. O que é esse bloqueado? Não é simplesmente que a conta dele foi derrubada. Ele está bloqueado. O CPF dele, ele não pode ter nem na Meta e nem no TikTok contas, né, que sejam de propriedade dele. Lógico que a gente sabe que, como não existe uma verificação, ele pode abrir na conta de um terceiro, estar usando, manipulando essa conta. Mas isso é uma decisão judicial e o descumprimento dessa decisão vai colocar, inclusive, outras pessoas em risco. Então, isso já aconteceu. Ele sofreu um bloqueio, é algo assim mais, né? Pesado. Pesado, exatamente. Então, a gente já viu bloqueios, né, na época do X, lembra? Onde várias contas foram bloqueadas e não puderam, né, criar novas contas. Então, assim, aquela pessoa estava bloqueada daquela determinada plataforma. Tem um detalhe interessante, porque o que está acontecendo agora? Muitas pessoas estão aparecendo, denunciando ele. Tem um perfil, que até está no TikTok, que ele diz que ele viveu dentro da casa do Ítalo. É o Euro. E ele está contando, né, está indo lá nas redes sociais, dizendo que tem muito mais coisa, que as coisas eram muito mais fortes até do que está sendo mostrado. Bom, eu acredito que, novamente, a rede social não é um bom lugar para fazer denúncia, né? Então, assim, ele deve levar esse material, essa documentação, tudo isso, essa materialidade para a autoridade policial e para o Ministério Público, para que isso tudo possa fazer parte ali, né, do processo. Mas ele está contando aí, e tem o perfil dele, é um perfil que está no TikTok, eu recebi várias coisas aqui, aonde ele diz que a história é muito pior do que está sendo contada. Então, mas também está meio enigmático, o pior quanto ali. Enfim, hoje até de manhã nós discutimos uma questão em relação à Camilinha, né? Sim. Que é uma dessas meninas, né, uma dessas adolescentes que viviam ali na casa do Ítalo, que ela teria sofrido um aborto.
Sim. Ou seja, e aí até vou passar aqui para a doutora Badaró, porque muitas pessoas fizeram a seguinte pergunta. Bom, ela tem 17 anos. Sim. Ou seja, isso aí, então, ela... E se tudo isso aconteceu, né, durante essas filmagens, esse reality show da família ali que ele promovia, o que isso configuraria? Mas mais do que isso, a gente também tem que lembrar o seguinte, que essa Camilinha foi emancipada. Ou seja... Com quantos anos? Logo com os 12? Logo 15, que ela vai para lá? Aos 15 ela é 15 anos. emancipada. Então... O que isso aí a quer figura dizer, né? jurídica muda, porque a emancipação não é para que você tenha 18 anos, é para que você tenha 21 anos. É uma emancipação civil. Tá. Ou seja, ela sendo emancipada, a gente já não está diante de alegações de estupro de vulnerável ou de adolescentes, ela já não está mais embaixo do ECA. O que é isso? Porque ela, apesar de ter 17 anos, ela agora, Ela tem 15. civilmente, ela é vista com 21. Entende? Tem uma dúvida aí. Civilmente, ela pode fazer contratos, ela vai poder dispor. Uma autonomia, É uma digamos. autonomia, mas em relação à questão dela ser vulnerável para questões sexuais, não. Não ela é. continua? Ela continua, ela vai continuar nessa esfera, porque é uma decisão etária, né? Tá. Então a gente tem ali o menor de 14 anos, ele é um vulnerável, ele é um estupro de vulnerável. Independente dela estar emancipada. Independente dela estar emancipada. A emancipação Bom, tá é vendo? para fins civis. A emancipação não é para ela pessoa deixar de ser. Porque você sendo emancipada, você pode casar, correto? Pode. Pode. Eu vou contar uma coisa, né, Tete? Eu fui emancipada. Você foi casar? Porque eu fui casar, eu casei com 20 anos. Então, para eu poder casar, na época que eu casei, não digo para ninguém fazer isso, né? Porque eu casei muito nova, graças a Deus, meu casamento deu super certo. Farei 36 anos de casado em poucos dias. Parabéns. Mas eu não podia casar se eu não tivesse sido emancipada. Então, assim, apesar da família estar de acordo, eu estar de acordo... E você ter 20 anos, ter 20 né? anos. Enfim, Bastante 20 anos até. mas eu tive que ser emancipada, porque senão eu não poderia casar. Tá. Você teria que ser maior de 21. Para você casar, se casar. celebrar um contrato Entendi. de casamento civil, eu teria que ter 21 anos. Entendi. Então, foi aquela questão da emancipação. Sim. O que eu penso, Carla, é que isso tudo está muito sigiloso ainda em relação às investigações. E todas essas informações estão vindo como uma onda, né? Sim. Claro, a gente falou aqui anteontem, salvo engano, que é evidente que essas pessoas têm um grupo jurídico trabalhando, né, pelos interesses deles. Então, eu imagino que essas emancipações tenham sido feitas no sentido de que esses menores, para ter acesso a questões financeiras, para poder dispor de patrimônio, até por uma questão desse uso de imagem, enfim. Uma das reportagens que eu vi, o Ministério Público também está tentando prosperar se há relação entre esses presentes que eram dados, né? Pagamento de aluguel, escola, particular, celulares, e carro, enfim, com a emancipação. Isso. Se era uma exigência, que isso também pode ser uma fraude ali por conta do entendimento. Então, mas me explica uma coisa, só para a gente fazer um parênteses aqui. Por que ele queria tanto a emancipação dessas crianças, na verdade, desses adolescentes, se... Vamos lá. Porque na minha cabeça, né, o que veio no primeiro momento, ele está querendo emancipar para ele poder Pra se fugir proteger. de um possível corrupção de menores. Sim. E entende? Sim. Porque assim, não, já são emancipados, eles têm 21 anos, então eles teriam decisão, né? Eles têm poder de decisão
para decidir, não, eu quero estar na casa do Ítalo, eu quero fazer esse reality show, eu quero, entender, Poder dispor da minha imagem. Exatamente. Então, assim, eu poder, sei lá, estar namorando. Mas no caso de expor da imagem, sim, poderiam? Para fins civis, eles poderiam fazer contratos, Sim. enfim, porque eles são emancipados. É que não exclui essa exposição à sexualização, essa outra parte. Essa é uma outra parte, porque eles não deixam de ser vítimas. O ponto aqui é assim: quando a gente está diante de um crime, o pré-crime e o pós-crime nos diz muito Sim. além do que aconteceu no fato criminoso. Então, a Carla, como ela é mais expert no crime, ela Nossa, já olha. conseguiu. Ela já tá vislumbrando. Não, ela já Não, conseguiu tô pensando perceber. com a cabeça do criminoso, entendeu? Ela tá pensando com a cabeça do criminoso. E a gente que opera o direito criminal, a gente já começa a perceber o seguinte: se ele buscava arredondar tanto a situação para ele, Isso. ele sabia que ele estava tendo atitudes reprováveis, né? Sim. Ele já tinha ele tinha um Tava se caráter de... calçando porque já Exato. sabia que tava errado. Ele sabia que ele estava cometendo algo reprovável, porque também eu acho que não vai vir muito além da defesa de que ele desconhecia que aquilo era errado, de que ele tentou fazer o bem, porque a defesa vai fazer o quê, né? Numa situação dessa, ele vai ter que ser defendido, óbvio, se não for por um advogado particular, pela defensoria pública, se ele responder processo crime, mas não tem muito o que alegar. E esse pré-crime já mostra pra gente que tem uma certa experiência de que ele já estava procurando ajustar as situações, porque, olha, algum profissional do direito falou pra ele: Ítalo, você pode ter um problema aqui, porque você tá pegando um monte de menor, você tá colocando dentro de uma casa, os menores estão consumindo álcool, não abertamente nas câmeras, mas agora os vizinhos, as testemunhas já estão dizendo. E aí, o que acontece? A Carla também sabe. Começa a tomar uma proporção dessa, as testemunhas começam assim: comigo não morreu. Como esse Exatamente. euro. Então, assim, vou denunciar tudo que eu sei, porque Eu não sou parte disso. eu não sou parte disso. Claro. E a polícia, às vezes, ela não se aproveita. É uma estratégia de investigação separar os inquéritos em duas fases, em duas partes. Fazer várias fases numa mesma investigação. Por quê? Porque primeiro a gente pega essas pessoas que são as mais evidentes de autoria e depois a gente começa a investigar outras pessoas que podem ter tido uma participação, um responsável. E às vezes uma pessoa que participa aqui como testemunha, ela pode estar sendo investigada aqui também. O importante é a polícia traçar uma estratégia muito, muito clara nessa situação aí do Ítalo, porque muitos documentos devem existir e essas famílias também vão ter que, de certa forma, ser ouvidas. Tem uma né? pergunta sobre isso aqui, doutora, da Cris Kanazawa. Ela perguntou o seguinte, sobre a responsabilidade dos pais das crianças envolvidas, independente de estarem emancipadas ou não. Então, eu também recebi um comentário, Paulinha, no vídeo, no corte que eu fiz, que era o corte que a gente falava das redes, e aí alguém questionou sobre os responsáveis. Mas no episódio eu falo que o Ministério Público, ele tem o dever de também responsabilizar os responsáveis que têm o dever de garantir aquele menor. Então, nós, constitucionalmente, nós temos o dever de ser garantidores dos nossos filhos. A gente tem esse dever. Não é assim, a gente não sabia o que estava fazendo. Então, se houver uma apuração que há uma responsabilidade, ou às vezes até essas pessoas, talvez muito simples, podem ter sido até enganadas, podem ter sido vítimas também. Uhum. Eu gosto sempre de colocar algumas discussões, e eu conversava hoje com uma amiga sobre isso, sobre esse caso, porque eu vi em reportagens que essas crianças eram muito simples, né? Crianças de uma vulnerabilidade, assim, social, Muito econômica, grande. muito grande. Então, a oitiva das famílias é importante para entender até que ponto eles sabiam o que estava acontecendo, até que ponto eles entendiam o que era aquilo, se há contratos assinados e se esses contratos foram feitos
livremente ou se eles foram enganados para assinar esse contrato. Tem vários desdobramentos dessa história. E tem uma coisa interessante, porque quando a gente fala a palavra emancipação, né? Para uma pessoa muito simples, ele não está entendendo o que é isso. Então, ele pode ter sido ludibriado ali, né? Aquele pai ou aquela mãe. Não, eu preciso emancipar, porque para eu poder fazer um determinado pagamento. Então, e aí a pessoa está olhando aqui, não, eu preciso receber esse dinheiro vai ser importante aqui, né? Para o pagamento das contas. Então, acha que é uma coisa corriqueira e normal, o que não é, né? Você tem que, inclusive, explicar o que quer dizer esta emancipação. Porque no momento que você está emancipado, inclusive, os pais já não têm mais direito, inclusive, à guarda financeira desses valores. Você está emancipado, logo você decide o que você vai fazer. Lembra do caso até daquela atriz que rompeu com a família? Larissa Manoela. Exatamente. Que não podia comprar um milho verde, a moça. Veja, pedir um Pix. Exatamente, porque tudo que ela recebia, gente, como, né, ela estava ali vinculada sobre aos a pais. Tutela dos pais. Empresários, enfim, e eles com faziam tudo. E desfaziam do jeito que eles queriam. Achavam, até que ela alcançou uma idade para poder ali, inclusive, tomar... Mediante a briga, né? Aquilo Treta. foi muito triste. Mas Foi. você entende? Ali, aqui no caso da Larissa Manoela, a gente está falando de pais que têm instrução. Nós aqui Sim. estamos falando de pessoas Muito simples. muito simples, com uma instrução precária. Eu digo isso porque eu lembro quando eu fui dar uma palestra, né, sobre as questões até do Discord, eu estava falando de controle parental, e explicando os controles parentais para os pais. No final da palestra, eles chegaram para mim numa região aqui de Itapevi, aqui em São Paulo, e um grupo de mães, eles me disseram, moça, nós somos analfabetas. Aí você cai a ficha, sabe aquela coisa? Sim. Meu, eu tô falando de controle parental, assim, ela não sabe ler e escrever. Sim. Então, você também, de repente, falando de E às emancipação, vezes a pessoa não sabe nem ler e escrever. pode Sim. ter sido até usado, por exemplo, aqui eu tô criando uma hipótese, são não tenho a menor hipóteses. ideia, mas, por exemplo, um pai que, de repente, até fique preocupado e chegue lá e fale, Ana, você tá aí nessa casa, eu não tô achando legal, sabe, eu acho que você tem que voltar. E aí fala, olha, mas eu sou emancipada, você não tem nada a ver com isso. Uhum. Mas você falou que na questão de exposição... Não, de certa forma, assim, ela pode escolher ficar ali porque ela tá emancipada. Então, pode ser que isso tenha sido usado até para essa quebra desse vínculo. Tipo, vocês não vão controlar. Porque a criança tá aqui, a criança, o adolescente, sei lá, tá aqui seduzido por celular, videogame, dinheiro, uma outra Paulinha, condição, Olha o que né? Deixa eu só trazer um E aí parênteses aqui, manipulando que é também um importante. pouco essa Olha família o para esse problema jogo. das nossas leis. Olha o que nós estamos conversando aqui, para que as pessoas entendam. E é uma das coisas que eu mais debato. Uma lei briga com a outra. Sim. Que lei que é mais importante? Que lei que é... Entende? Porque quando a gente olha, mas é o Código Civil, é o Código Penal. É o ECA, é o Código de Defesa do Consumidor, é o Marco Civil da Internet. É isso, porque a gente tem um... Bololô de coisas. E aí, o que vem na frente? O que é o mais importante? Porque cada um, né, na hora que for puxar a sardinha para o seu lado, não, mas eu quero usar aqui, eu vou usar o Marco Civil da Internet. Não, eu quero usar o Código Penal. Não, o Código Civil. Gente, a gente vive... Isso é uma confusão. As pessoas ficam pedindo, quero mais leis, leis, leis. Não, a gente não precisa de mais leis. A gente precisa que as nossas leis sejam aplicadas. A gente precisa que as nossas leis sejam reformuladas, algumas delas, porque são muito antigas. O Código Penal, gente, é de 1940, né? Isso. Entende? Aí fica difícil. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. Uma lei briga com a outra. E aí... O nosso direito é o direito romano, que é o direito interpretativo. O que quer dizer isso? Ganha aquele que segurar melhor na narrativa. Correto, doutora? Sim. Por isso que um bom advogado vale tudo. muito. Vale
Vale tudo. Ó, Ela, a gente tá com quase 200 pessoas aqui, muita gente com dúvida. Eu vou trazer todas as respostas para vocês. Aproveitem hoje aqui esse chat e deixem um like para nos ajudar aqui. Não fiquem preguiçosos. Essa é a hora Você de tá vocês vendo ajudarem a nossa como a live. Paulinha faz falta. Ontem eu tava tão entretida aqui, eu não consigo ficar olhando Nem o viu chat, o né? chat. Não, o chat é ótimo ter alguém. Eu gosto, Sim. eu amo ser essa intermediária. Acho que em todos os meus programas que eu passei, eu acho que é importantíssimo, porque aqui vem as dúvidas que a gente das pode pessoas, levantar. né? Mas nesse caso, é uma manipulação ou não? Ou os pais poderiam, porque tá acontecendo ali um crime. Tipo, eu acho que meu filho tá sendo. Vamos imaginar que eles tivessem essa clareza. Pô, a minha filha, eu acho que tá rolando uma exploração ali da imagem dela. Eu tô preocupada e agora ela tá emancipada. O que eu, como pai, eu continuo sendo pai, o que eu posso fazer? O que poderia? Tinha alguma opção? Tem várias. Aqui, a gente tem muitas camadas nesse caso, né? Muitas. A gente tem primeiro um maior que resolve criar um reality, né, dentro de uma casa, num condomínio, e levar esses menores, né, para o que ele vem sendo investigado, para explorar essa imagem, esse conteúdo dessas crianças ali, monetizar isso. Uma das decisões que em relação a essa decisão judicial que a Carla trouxe, é porque ele não Tirar recebe mais todas toda a as monetização, né? monetizações. Então, ele não recebe mais nada desses vídeos, desses conteúdos. E aí, o que a gente precisava definir nessa investigação, que acredito que seja o que o Ministério Público e a polícia tá pensando. O quanto foi... Na verdade, eu não posso nem falar consciente ou inconsciente, porque para mim ali totalmente consciente da parte dele. As pessoas hoje precisam entender que um influencer nessa proporção, né, um criador de conteúdo dessa magnitude, ele tem total consciência ali do que ele tá produzindo, do que ele tá fazendo. Ele tá vivendo a vida dele daquela forma. E ele tem empresas abertas, ele tem setor jurídico. Porque a vida dele, ele é uma grande empresa ali, criando aquele conteúdo, né? As pessoas às vezes falam da Virgínia. Aliás, muita gente, acho que é um negócio importante da gente trazer agora, citando Virgínia, porque explora a imagem dos filhos, porque até a questão, ela perdeu o pai, tem gente já acusando de faturar até em cima disso, enfim. Agora também vão começar a olhar para outras pessoas também, né? Sim. Aparentemente. E o que eu penso, assim, esses grandes influencers, se não tem, eles têm que começar a pensar em ter um aparato jurídico muito forte. Para poder entender a que ponto expor, a que ponto não expor, o que fazer, que tipo de conteúdo criar, ou que tipo de conteúdo não criar. Essas crianças foram levadas, esses adolescentes foram levados para essa casa. Mas de que forma que isso aconteceu? Será que os pais sabiam exatamente o que estava acontecendo ali dentro? Será que os pais sabiam? Então, essa questão de responsabilidade, ela vai ter que ser muito apurada com provas, depoimentos, contratos, análise da situação social dessas pessoas, até para poder saber se o que elas estavam assinando era compatível com a situação. Porque às vezes foi o que a Carla falou, às vezes foram enganadas. Ah, olha, assina aqui que é para a Camilinha poder abrir uma conta no banco. Não é só para isso, né? Mas o que eu penso, todos os pais que estão vendo seus filhos numa situação que eles não estão entendendo como bacana, como legal, eles deveriam ter ido atrás para tomar algum tipo de providência, né? Ou entrar com processo civil, ou um pedido de instauração de inquérito. Se está discordando ou se sentiu lesado com qualquer tipo de contrato que foi assinado. Peraí, eu não entendi muito bem que eu estava emancipando meu filho, então eu fui vítima, talvez, de um estelionato, porque eu assinei um contrato sem saber, envolvendo até questões financeiras. Mas, Paulinha, o que é mais triste é que isso tudo vem à tona por conta da denúncia do Felca. A gente não tem nenhum relato de que os pais foram lá, ou os pais criaram um grupo de pais para tentar defender, preocupados com aquilo, não então, sei. aí,
É por isso que a gente pensa numa linha de investigação de que estava todo mundo sabendo, todo mundo obtendo vantagem econômica e todo mundo estava se calando em relação a isso. Então, eu não descarto nenhuma responsabilidade dos pais. Acho que o Ministério Público tem que apurar e, se houver, sim. Mas, se também foram enganados em alguma situação, também cabe à investigação trazer isso aí à tona. E olha só a falta que faz um bom advogado. Exato. Olha as declarações de Ítalo, achando que deveria ter ali com ele bons advogados. Ítalo afirmou que os adolescentes que aparecem em seus vídeos são emancipados e que têm autorização das mães para participar. Segundo ele, junto às autorizações de imagem. Legitima a presença deles em seus conteúdos, né? Legitima a presença deles em seus conteúdos. Ou seja, ele achou que através da emancipação, ele não precisaria de uma autorização de um juiz da vara da infância e da juventude para que esses adolescentes estivessem expostos nesse conteúdo. Ele estava ali se fiando no direito civil. Só que ele se esqueceu que a gente tem o quê? O direito penal. A grande maioria das pessoas, Paulinha, tem advogados cíveis para fazer contratos, para celebrar, tudo isso. E você só vai pensar num penalista, num criminalista, na hora que Tem um problema. o negócio explode. Só que A doutora sabe. é como a gente estivesse num médico. Se você está com um problema cardiológico, não adianta você ir procurar um gastro. Você precisa de um cardiologista. O cardiologista vai cuidar do seu problema cardiológico e o gastro do seu problema, né? Ali do todo o aparelho, né? Digestivo, intestinal e por ali afora. Aqui é a mesma coisa. Ele deve ter se fiado no advogado, num civilista, que achou, bom, tá todo mundo emancipado aqui, então eu posso estar com... As famílias estão ok. Não. Foi o que a doutora Badoró aqui falou. Ele precisava, sim, de uma autorização de um juiz da vara da infância e da juventude para que essas pessoas estivessem participando desses reality shows com bebida, com cenas, né, insinuantes, inclusive, de beijos, abraços e, né, possíveis outras coisas, né? A gente não sabe o que pode ter ali, mas ali você está expondo essas crianças a esse nível de sedução, erotização. E, gente, eu duvido, né? Eu vou virar aqui mico de circo, se algum juiz da vara da infância e da juventude iria permitir crianças, adolescentes fazendo isso, né? Assinando um alvará, ó, permito. Não. Eu acho dificílimo Que ele conseguisse esse alvará. É por conta do conteúdo, né? A discussão principal desse caso, que a gente fala dessa adultização, sexualização, não foi porque o Ítalo, ele criou um Programa com criança. programa com crianças e é permitido não era o que patati patatá. Não era o balão mágico. Nossa, não né? era, é isso. Era sim, o conteúdo totalmente sexualizado, um conteúdo adulto. As crianças, os adolescentes ali interagindo para se beijar, porque a gente vê isso nos vídeos. Então, um conteúdo totalmente adulto. Erotizado. Sexual. E falas, né? Trazendo até... Fazendo alusão a contextos sexuais. Então, assim... Essa preparação dele... Para nós que entendemos o crime, entendemos um pouco como o crime acontece, já nos traz essa ideia de que ele sabia que era reprovável o que ele estava fazendo. Porque ele já tentou se calçar de alguma forma, mas ele soube que aquilo era rentável. E é torpe, porque ele ganhou muito dinheiro com isso, né? Explorando essa questão dessa sexualização. Isso também traz para as pessoas, vamos excluir os criminosos que assistem isso, né? Mas que para mim também deveriam ser punidos. O que eu acho que é o mais reprovável é criar uma sensação de normalidade. Então, porque o Ítalo tá mostrando isso todo dia, para uma parte da população isso é aceitável socialmente.
Porque isso está sendo vinculado e não está Você tem sendo razão. punido. Você tem razão, minha amiga. E sabe o que é mais triste nisso tudo? É que o perfil também dessa Camilinha foi banido. Gente, ela fazia publicidade de bets. Uma adolescente de 17 anos. A gente não... 17 Agora, anos. tudo vai ter que ser averiguado, né? Até essa questão da Camilinha. Acho que vai ter que ser acompanhada bem de perto. Porque é isso, a menina também estava ali com algum ganho, né? Seguindo. É uma profissão. Acho que ela imaginava uma profissão, influencer. Mas até que ponto? Você sabe, Ganhando dinheiro da onde? Que contratos são esses com uma adolescente de 17 anos para uma empresa de bet? Tipo, são coisas bem malucas, A gente não pode né? esperar que o adolescente ou a criança Tenha- vai ter essa não tem capacidade esse de entender discernimento. exato o que é bom, o que é errado. Teve um movimento na internet, há uns anos atrás, talvez a doutora Badaró não conheça, mas talvez a Paulinha conheça. Você já ouviu falar de um perfil que se chamava Raluca? Não. Pera, Ela conte mais. Essa Raluca foi um perfil gigante no TikTok, né? E quando você olhava, a primeira vez que eu tive contato com esse material, você via um menininho que parecia que tinha ali 15, 16 anos. Uma pessoa bem jovem. E eu olhei aquilo, comecei a receber na época muita denúncia, né? E eu falei, mas que estranho, né? E comecei a ver os vídeos e teve ali uma onda de cancelamento em cima desse perfil muito grande. Mas tinha um vídeo que me chamou muita atenção, que era dele junto com a mãe. E o vídeo era o seguinte, a mãe chegava para ele e falava, vamos fazer um perfil para você no OnlyFans. Falei, oi? Uma criança fazer perfil no OnlyFans? Aí ele até falava assim com a mãe, não, mas o que é isso? Isso aí é para adulto. Qual o problema? Mas aí a gente ganha dinheiro. Era uma coisa assim. Aquilo me embrulhou o estômago, me deu colocar uma adolescente no OnlyFans. Gente, o OnlyFans, ele tem Um propósito. Vender fotos, packs de fotos sexualizadas. Enfim, sexualizadas e que para pode ser... adultos, cada um faz o que quer. Pode ser até da mão, não necessariamente precisa ser uma pessoa... pack do pezinho, né? E tudo. Mas a finalidade é sexual, né? Sim. E tem uma troca monetária. Muito bem. Aí aquilo começou a me dar tanta angústia que eu queria saber quem era a Raluca, porque para mim primeiro era um menino. Aí eu vou descobrir que Raluca é uma mulher já maior de 18 anos e que... Mas eu falei, eu tô com dificuldade, mas isso é um personagem? Não, ele é um menino trans, infantilizado. Mas peraí, como? Ele é uma mulher que se veste de criança, se passando por um menino. Não, e aí todo o universo, né, de internet dizia que esta mulher biologicamente se via como um menino criança, adolescente, ok? Fechamos aqui. Não era só uma transexualidade, era uma transetariedade. Era isso. Isso. Bom, Que então eu nem se sei não se era existe, um mas eu tô personagem, tentando- a gente está falando de uma pessoa que se via daquela forma, eu começo a ver mais problemas aí. Porque está induzindo, quando você coloca um vídeo desse, aonde você está aqui se mostrando como um menino adolescente, a sua mãe sentada com você na cama, dizendo que tudo bem você ter um perfil no OnlyFans. Com milhões de seguidores, mas milhões. Ou seja, o que você está falando que os outros também podem ter? Sim. Entende? Olha o tamanho do problema. Digamos que fosse só um personagem, vamos colocar ali, também tem problema, porque ele está ali vendendo conteúdo, ou o público que ele atinge é um público muito jovem. Então, veja o tamanho do problema que se tornou essas plataformas, porque este conteúdo de Raluca estava sendo entregue para quem? Para crianças, para adolescentes, que, inclusive, a mãe dizia que tudo bem, tem um perfil do OnlyFans, a gente vai ganhar dinheiro.
Pois é. E tem uma questão da sociedade também. imoral. É imoral. Tem essa questão da sociedade que eu trouxe nessa normalidade, porque as redes sociais hoje elas propiciaram isso para que as pessoas consumam qualquer tipo de conteúdo e achem isso normal, né? Eu vi uma vez um comentário dizendo que há uns anos atrás, vamos por anos 90, anos 80, que as pessoas tinham era novela. E todo mundo assistia todo dia, e era aquilo que baseava, né, a sociedade, Sim. porque era o entretenimento que tinha. E hoje a gente assiste a novela da vida de todo mundo full time, e a gente já não tem mais senso do que é reprovável, do que é aceitável. The Porque- Truman Show. Porque isso, essa De forma repetição... diluída, repetida em tantos perfis. Esses bloqueios, digamos assim. Eles podem ser perigosamente elásticos, né? Não há uma discussão sobre aquele mesmo assunto, mesmo porque muita gente nem sabe o que os filhos estão vendo, né? Quem que tá fazendo esse conteúdo, qual é o propósito, quem tá remunerando em cima disso. Por isso que a gente precisa, agora, com esses movimentos de retomada dessa questão das redes, né? A Carla aqui é uma defensora disso, para a gente poder ter o mínimo de controle, né? Para as pessoas não acharem que isso é razoável expor, Não, isso né? não é Isso não é razoável. razoável, isso é criminoso. Isso não é um ambiente saudável para as nossas crianças. E assim, de novo, o experimento que o Felca faz é de mostrar como ele chamou de algoritmo P, né, que seria o Sim. algoritmo da pedofilia, entrega conteúdos infantis para pessoas adultas de uma maneira assim eficientíssima. Ou seja, ele coloca crianças em risco. E a criança, ela não sabe, ela não entende o perigo que ela está na frente dela, ali diante dela. Então, assim, é muito triste, porque a gente fica... Sempre vem aquele papo, né? Que eu já não aguento mais, aquele que é cansativo, né? Olha, querem acabar com o nosso direito, né? De expressão, a nossa liberdade de expressão. Que liberdade de expressão, pelo amor de Deus? Ninguém quer acabar com a liberdade de expressão nenhuma. Eu sou uma jornalista, a Paula também é. A última coisa que a gente quer acabar é com a liberdade de expressão das pessoas. O que nós estamos falando aqui de crimes gravíssimos e precisa ter uma regulamentação e uma responsabilização. Agora, a Big Tech não quer. Por quê? Porque o algoritmo não tem ética. O algoritmo visa o quê? Lucro. É pura Rodar ganância. conteúdo, né? Quer rodar Exatamente. conteúdo. Se a gente pensa uma questão moral também e criminosa, o Ítalo aqui, vamos dizer, ser bem clara, ele fez sucesso por quê? Porque eram menores? Porque se fossem todos maiores ali, dispondo das suas imagens como bem quisessem, beijando quem quisessem, tendo atos sexuais, enfim, aquele show, será né? que ele teria tanto sucesso? Então, que audiência é essa? É uma audiência criminosa. Sim. Ou quem não assiste aquilo não sendo criminoso, a gente precisa começar também a se questionar o que a gente consome. Então, essa questão... E as plataformas se baseiam muito também nessa história de quem é usuário denunciar. E não é um hábito, né, que as pessoas têm. Sim, não é. Sabe, de repente você vê isso, algo reprovável, e aí você, por instinto, por ser um usuário vigilante, você vai lá e denuncia. São poucas as pessoas que fazem isso. O que poderia ser até parte de um letramento digital, de um entendimento do que é. Porque assim como na sociedade, ninguém vai na rua. Se a gente vê lá um homem que está assediando uma menina, tem gente que reage, sim, e fala, o que você tá fazendo? Larguem essa menina, né? Deixe ela fica aqui com a gente, vamos chamar a polícia, né? Agora, na rede social, a gente não tem esse impulso, e a gente deveria... As redes sociais até se galgam um pouco nisso, né? No Sim. sentido de que a própria rede se autorregula, né? O Twitter que tem muito esse papo, a gente vê como se autorregula bem. É que nem o Discord também. As pessoas denunciam, mas a gente... Eu sou super heavy user de internet e eu não tenho esse movimento, esse olhar de repente, pegar ali um vídeo e falar, peraí, isso aqui não. Isso aqui tá fora do aceitável, eu vou denunciar, né?
denunciar, limpar. Eu vejo esse movimento de limpeza, né? De quem a gente Sim. segue, do conteúdo que a gente consome. Justamente para não ficar monetizando esse tipo de coisa que, para nós, não vale a pena. E as pessoas entenderem, de uma vez por todas, de que a internet não é uma terra sem lei. Então, nós estamos cometendo crimes na internet, nós vamos ser responsabilizados por isso. O direito penal vai bater na sua porta se você estiver cometendo crime na internet. Tem uma colocação aqui da Val Gomes, a gente estava falando em relação a essas famílias que, enfim, a gente ainda não sabe, gente, quem são, quais as condições. A gente estava levantando hipóteses aqui, mas numa hipótese, por exemplo, de um analfabetismo, de uma falta de compreensão do jurídico. E aí, o que a gente estava explicando aqui não é que essas pessoas estão isentas de terem sido negligentes ou alguma coisa por causa disso, mas que é importante entender isso, né, doutora? Para entender toda essa investigação maior. Não quer dizer que elas não possam ser exatamente responsabilizadas. Às vezes é tipo, querido, você não entendeu, mas aqui você expôs o menor, né? Não é isso? Sim, é porque tudo que a gente fala, a gente tem que explicar muito bem explicado, porque né? é legal, porque a Val falou assim, não, eles não entenderam, mas parabéns. Emanciparam, expuseram os filhos, e aconteceu tudo isso. Apesar de não haver entendimento, foram negligentes. Acho que é isso que ela quis dizer. O Ministério Público, ele tá se manifestando muito pouco, né, Carla? Eu acho que já tinha que ter se manifestado muito mais em relação a esse caso. Esse caso tá com proporções até internacionais já, e muitas visualizações nesse caso, e eu tô vendo um atraso do Ministério Público, da Justiça, em se posicionar em relação ao que vem sendo feito. Em relação aos pais, diretamente os pais são responsáveis. Ponto. Essa é uma verdade. A que ponto eles vão ser responsabilizados, isso vai ser definido na investigação e o que o Ministério Público vai conseguir avançar em relação a esses pais. Se foram enganados, se obtiveram vantagem econômica para ceder essas imagens, se tinham conhecimento do que acontecia nessa casa, se eventualmente tinham acesso a essa casa ou não. Então, são muitas variáveis dentro de uma investigação. Mas vale dizer, porque como eu falei da plataforma, os pais também são responsáveis. Então, quem é pai, está assistindo, vocês são responsáveis ao conteúdo que os seus filhos têm acesso na internet, ao que os seus filhos postam na internet, não é, Carla? Exatamente. Tudo que os nossos filhos estão fazendo, eles, em regra, são de nossa responsabilidade. Agora, é claro que a gente pode ter algumas circunstâncias em que esses pais podem ter sido enganados, ou um menor infrator responde pelo seu ato infracional equiparado ao crime. Também que ele cometeu, porque ele, né, foi ele que cometeu. Então, assim, em algumas situações, a gente vai ter responsabilizações diferentes. Mas, em regra, os pais vão ser investigados. Não e são eles os responsáveis, né? Aqui, o Terráqueo perguntou... O Ítalo, ele não pode ser considerado um responsável por essas crianças e adolescentes. Ou pode? Pode. Pode. E tem responsabilidade também. Tá na casa dele. Então, pode, porque você transfere esse direito traz. de garantidor. A gente, quando você deixa o seu filho numa escola, por exemplo, você não tá lá para monitorar o que está acontecendo. Então, ali, a escola vai ter esse dever de garantir a integridade da criança, enfim. Então, tudo... Ele tem um dever ali, e o que ele teria também essa responsabilidade. Porque ele entra a gente tem os filhos biológicos, os adotivos e os afetivos. Ele, inclusive, considerava essas crianças como filhos afetivos. Vamos lembrar o caso da Flor de Lis, aquele mundaréu de filhos. Ela tinha filhos biológicos, adotivos e afetivos. Então, por exemplo, hoje no Código Civil, digamos... A gente tem aqui pais que se separam e que vão se casar. E aí, esse aqui já tem os filhos e essa daqui já tem as filhas.
Então, assim, é filho de A com filho de B. Sim. Aí estão casados. Então, eles passam a ser os filhos afetivos uns dos outros. Não são filhos adotivos, são Sim. afetivos. E vale lembrar que os filhos afetivos têm direitos legais. Então, inclusive, isso já está bastante pacificado. Digamos, enfim, a mãe faleceu, ela tinha uma determinada herança, os filhos biológicos dela têm direitos e os afetivos também têm direitos. Sim. Entende? Então, assim... é um vínculo, a paternidade previsto afetiva, com legislação. Então, assim, tudo o que... Assim, porque olha só, olha a quantidade de códigos que a gente já passou aqui. A justiça da família, a justiça civil, a justiça penal. Então, assim, é um arcabouço, de novo, é um monte de emaranhados aí de leis. Então, ele também tem responsabilização por essas crianças. E não tem essa história dele saber, a mãe deixou aqui, tá... Ela que entregou, estava de acordo, essas crianças são emancipadas, eu não tenho culpa de nada. Como que não? Tá. Não tem como ele alegar E, desconhecimento. de novo, quando você produz algo, principalmente porque ele recebia, né, tinha um provento financeiro, então vamos colocar a gente aqui na nossa área, né, na área de produção. Eu quero fazer aqui um filme, um comercial, uma novela. Eu vou precisar... meu comercial eu vou vender, sei lá, um iogurte infantil. Eu preciso de crianças provando, dizendo que o iogurte é bom ou que, né? Eu vou precisar contratar crianças. Então, toda essa tramitação legal de eu pedir uma autorização para a justiça, a família vai me dar uma autorização. Olha, eu digo que meu filho pode trabalhar no seu comercial. Não basta só isso. Eu aqui, como, né, produtora desse determinado produto, eu vou ter que ir na justiça, na vara da infância e da juventude, e dizer, olha, eu vou precisar usar crianças, o meu comercial é esse, tem esse escopo, nós vamos vender iogurtes e não sei o que lá, eu vou pagar para a família dessa criança, o juiz vai dizer se autoriza ou se não autoriza, mas eu preciso... E quem busca essa autorização não é a família, é a produção, entende? Então, Entendi. tem isso também. Então, é muita gente que agora começa a desconhecer tudo. Gente, se eu tenho um negócio... É o negócio do cara aí, esse, né? Produzir reality shows. Eu tenho que saber se eu posso. Com quem que eu posso? Quais autorizações que eu preciso ter? Porque esse é o problema da internet. Se ele não estivesse na internet, se ele estivesse, vamos dizer aqui, fora da internet, nesse mundo real, ele ia ter que pedir todas essas autorizações. Na internet é diferente? Não é diferente. A fiscalização é que está sendo precária. Tá. Mas ele precisa das mesmas autorizações para poder... ter crianças, adolescentes dentro de uma produção que, inclusive, ele não fazia aquilo gratuitamente. Ele monetiza. Ele ganhava muito dinheiro. Sim. Com patrocínios, com publis, com tudo isso aí, né? Olha, algumas pessoas falando para lembrar das outras pessoas que também estão no vídeo do Felca. Então, tem o canal Bel para Meninas, que até a menina também se pronunciou ali a respeito. Tem a Caroline Dreher, que é a história que envolve a mãe, que envolve também um perfil criado no OnlyFans. Então, são vários casos. A gente vai acompanhando. Hoje, a gente tem mais 2 casos para tratar. Então, a gente vai dar uma pausa aqui no Ítalo. Val Gomes, muito obrigada por tudo que você mandou. Foi uma oportunidade boa Um beijão de pra esclarecer Val. um ponto muito legal aqui no programa. Por isso que é bem legal as perguntas, as provocações de vocês no chat. Porque, realmente, às vezes a gente está falando de tantas coisas que um tiquinho pode parecer perdido. E quando vocês colocam aqui, a gente consegue retomar. A gente segue observando o que vai acontecer nesse caso Ítalo. Então, o último acontecimento foi essa operação. Então, celulares, computadores apreendidos. Aguardaremos aí para ver o que mais vai acontecer nesse caso. Exatamente. Porque também temos aqui uma outra história. Na manhã de 11 de agosto, a equipe de coleta de lixo trabalhava no bairro Vista Alegre, quando o empresário Renê se irritou com um caminhão parcialmente na via. Segundo testemunhas, ele apontou uma pistola para a motorista, ameaçando dar um tiro na cara dela. O gari Laudemir tentou intervir, mas foi atingido no tórax.
René fugiu sem prestar socorro e foi preso horas depois, treinando em uma academia de alto padrão. A arma, registrada no nome da sua esposa, que é uma delegada da Polícia Civil, foi apreendida. É esse caso aí do Gari, o Laudemir de Souza Fernandes, que foi morto com um tiro, né, durante o trabalho, depois dessa discussão de trânsito com o empresário René da Silva Nogueira Júnior. Um caso tristíssimo, né? Tristíssimo. Mas é de uma e tristeza. de uma estupidez, assim, que... Absurdo. Assim, eu ontem, quando a gente até falou um pouco desse caso ontem, eu não tinha tantas informações. Aí hoje eu liguei para umas fontes nossas que a gente tem lá em Minas para tentar entender tudo isso. É tão bizarra a história toda, porque assim, em nenhum momento ninguém agrediu esse homem. O caminhão de lixo, que está fazendo a coleta de lixo, está passando ali, né, para limpar a via pública, né, para que, inclusive, nós tenhamos proteção de higiene, né, levando isso. Como eles estão trabalhando. Quando viu um carro vindo na direção contrária, eles puxaram o caminhão para o carro poder passar. Ele tinha passagem suficiente para seguir. Mas a primeira coisa que ele fez foi se encostar, porque ele estava com uma BYD, se encostar no meu carro, eu mato, eu dou um tiro. E era uma motorista mulher. Não sei se ele conseguiu ver que era uma mulher que estava dirigindo ou não. E ele começou a ficar muito agressivo. E este Gari, ele vai, né, até tentar baixar a bola. Falou, olha, calma, pode passar tranquilamente, ninguém vai encostar no seu carro. Como que dizendo, fique tranquilo, nós não estamos aqui para lhe prejudicar ou para prejudicar o seu patrimônio. Ele não satisfeito, ele desce com toda a empáfia, né? Aquela coisa de macho alfa, né? Aquela coisa, falando, vocês acham que eu não tenho coragem? Eu vou dar um tiro. Gente, ele realmente... Inclusive, o carregador da arma cai no chão, ele vai pegar municiar 380 e atira no Gari. E pega aqui na caixa torácica. E ele ainda, as últimas palavras desse homem foi, pegou em mim e ele vai cair. Ele vai chegar ainda com vida no hospital, mas infelizmente ele veio a óbito porque o tiro vai perfurar e vai pegar o braço dele. Então, assim, e fica instalado ali. A polícia vai recolher os estojos, né? Para quem não sabe, a munição, ela tem os estojos e aí quando você atira, o estojo cai e a munição é perfurante, que é o que a gente chama ali a cápsulazinha, né? Aquela ponta. Ele vai ser retirado no hospital. Se é uma coisa que o Brasil tem de boa hoje, e eu tenho muito orgulho, que é o nosso banco de perfil balístico. É muito bom, gente. Eu já fui visitar várias vezes e cada arma, ela vai ter eles têm ranhuras, então como se fosse uma digital, como se fosse a nossa digital. Ela é única. Ou seja, a polícia tanto tem os estojos, como vai ter aquela ponta da munição. Tem então, tudo para identificar exatamente a arma. Comparação, e ela é super precisa. Ou seja, não dá para dizer, é lógico que isso ainda vai para o confronto balístico, não é? Mas o confronto, eu não tenho dúvida que vai chegar positivo, que é dessa arma, tá aqui a munição. Ele vai falar o quê? Que não foi ele? E Paulinha e doutora Badaró, sabe o que esta pessoa teve a desfaçatez de dizer? Porque ele vai tranquilamente, ele entra no carro e vai para uma academia. Tanto que ele é preso de roupa de academia. As pessoas ficaram muito indignadas nas redes sociais porque ele não foi algemado. A polícia ali informou que não foi algemado porque ele não ofereceu resistiu, risco. Né? Ele foi tranquilamente, foi carregado ali, mas as pessoas ficam dizendo, se fosse uma pessoa preta, pobre, teria sido algemada. De forma mais agressiva, tirariam a camiseta. E a doutora Badaró sabe que é assim mesmo, que as coisas funcionam. Então, ainda tem esse gosto amargo aí da população, porque ele é um homem, vamos dizer, né? Branco, rico. Então, ele teve um outro tratamento. Sendo que ele matou uma pessoa. Matou uma pessoa. E foi pra academia. Matei e fui pra academia. academia. E o que acontece? Ele vai contar uma outra história.
Ele vai contar que ele nunca esteve naquela rua. Eu falei, como? Ele fala que ele nunca esteve na academia. E aí, com todo respeito, eu amo os advogados. Amo de verdade, tenho grandes amigos. Mas o advogado teve uma fala ali, né, dizendo assim, olha, porque teve várias testemunhas, né, foram testemunhar, inclusive, dizendo, não, é este homem que estava aqui e que sacou uma arma e deu um tiro no gari. Não, isto não foi preciso, Falei, gente, doutora... Não é uma boa estratégia Não, quando você doutora, tem Eu prefiro não me testemunhas. manifestar, então... Entende? Você querer ali colocar por água abaixo o testemunho, né? Porque é um testemunho ocular. Hoje, né? Até a doutora pode explicar isso, e é uma verdade. Muitas pessoas foram condenadas no passado simplesmente com, não, foi ela. E a gente, às vezes, né, Pode se enganar, né? Não é uma certeza absoluta. Exatamente, digamos mas a assim. gente tem câmera. Tem Várias testemunhas. E aí o advogado falou, não, as pessoas não viram o que aconteceu. Sabe, assim... Não viram o que elas Não, viram. é difícil, gente. Negativa de autoria é muito difícil. Para você sustentar uma negativa de autoria, já é uma tese muito difícil de emplacar. Você tem que ter um outro álibi pro teu cliente. Se ele não tava lá, ele tava onde? Ele disse que ele estava em Né? Betim, né? Pra você estar numa negativa de autoria. Agora, com um tanto de gente que viu, né? Muitas testemunhas, que mais de 4, 5 testemunhas oculares. Sim. Os vídeos... Todo mundo se enganou. Câmeras e placas Câmeras. que confirmam a presença dele no local. Aí complicou, né, amigo? O melhor ali, a melhor estratégia seria talvez tentar dar uma Insanidade, desculpa. estou fora de mim. E assim, por isso que eu sou terminantemente contra a flexibilização do armamento para a população, porque eu tenho certeza absoluta que a população não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma condição de estar armada, porque essas fatalidades já acontecem mesmo sendo tão difícil ter uma arma. Imagina se a gente flexibilizasse isso. E tem esse ponto, porque a arma, ao que parece, era da esposa, que é a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, que agora vai ser investigada por essa omissão da guarda De dessas cautela, né? armas. Exatamente. Porque é responsabilidade do É policial, né? Cuidar dessa arma. E ela não pode ceder para outra pessoa, ela não pode emprestar de maneira nenhuma. Ainda que o marido dela fosse um atirador, enfim, as armas que ela usa como policial, ela não pode ceder para mais ninguém, né? Ela tinha 2 armas, né? Ela tinha o porte de 2 armas, né? Que estavam na posse dela. Uma funcional, que é a arma dela, como delegada, e uma particular. As informações que chegaram que a arma que ele usou seria a particular dela. Enfim, tudo isso vai ter que agora ser investigado. Porque, novamente, mesmo que ele se declare culpado, novamente, como a gente aqui já explicou muito bem, muitas vezes, a polícia precisa investigar e precisa provar que foi ele. Porque senão lá na frente, né, na fase processual, depois da denúncia, aí começam a ter vários problemas porque a investigação não foi bem feita. Então, independente, lógico, que do testemunho dessas pessoas, que é muito importante, vai ser feito o confronto balístico. Sim. Temos as imagens das câmeras, porque hoje a gente vive esse Big Brother, né? Sim. Então, várias câmeras, o carro, uma BYD, não é um carro tão comum. Não é? Claro. Ele não é uma figura também, vamos dizer, ele tem a cara de todo mundo, né? Ele tem um rosto muito particular, é um outro homem lá bombadão. Ele, para má sorte dele, já tinha ali outros boletins de ocorrência. Alguns, né, cara? Exatamente. Histórico. 2 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Inclusive, Também de por essas agressão. atitudes Uma violentíssimas, pessoa né? bastante violenta. Ele tem um currículo que olha, a gente não foi olhar no LinkedIn, eu fiquei assim impressionada. Eu até anotei aqui, eu vou passar para vocês. Deixa eu achar onde é que estava aqui. Tá aqui, gente. Esse homem, ele foi, quer ver? Deixa eu achar. CEO do não sei o quê. Não, deixa a Paulinha Procura. falando. Bom, procurar. eu posso falar dos crimes aqui, né? Tem agressões a mulheres, violência doméstica, ameaças e atropelamento com morte. Ele
vai responder aí por homicídio qualificado e ameaça. E a defesa nega a participação no crime, mas a polícia pede essa prisão preventiva, porque também tem essa história de entenderem que ele é um cara violento, né? Ele preso em flagrante delito, ele foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, porque estamos diante de uma briga de trânsito, Do nada. totalmente fútil a questão, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, até porque a vítima estava ali trabalhando, desarmada e tomou um tiro nesse contexto, infelizmente. Olha o currículo dele. Vamos lá. Ele ostentava um currículo de peso. Vamos lá. Atuou em cargos de liderança em empresas como Coca-Cola, Vigor, Red Bull e Ambev. E ele se apresentava no LinkedIn, né? Se apresenta como especialista em transformar empresas e acelerar resultados, com formação acadêmica pela PUC-Rio, FGV, IBMEC, USP, ESPM e cursos em Harvard. Bom, Caraca, meu. basta. Bom, eu queria entender isso aqui tudo, né? Porque ele conseguiu, ele pegou todas essas Todos faculdades que e dá falou, pra ter. eu vou fazer essa. Acho que ele não tem nem idade pra ter feito tudo isso. Enfim. Tô zoando, gente. Eu tô não, brincando, mas é que é trágico. Eu trouxe porque eu achei um tanto quanto Peculiar. peculiar, porque, né, ele fez todas. Muita graduação e muito crime aqui, parece. E muito pouca inteligência emocional. E inteligência... Porque ele diz que ele tem um QI alto, né? Um coeficiente de inteligência, mas o coeficiente emocional dele é baixíssimo. O de adaptação é mais baixo ainda, porque ele não consegue, né, se adaptar ali num momento, inclusive onde a pessoa fala, não, o senhor pode passar, tá tudo bem, ninguém vai arranhar seu carro. A pessoa aí demonstra o seu coeficiente emocional, que é completamente descontrolado. Completamente. E fala, o que é? Tá achando que eu não vou te dar um... E ele vai lá e atira, e mata uma pessoa. A Faz o menor banalidade sentido. Da vida. Olha, Juru, a humanidade não deixa de me surpreender com essas coisas horríveis diariamente. Tem algumas perguntas aqui. O Sérgio Messias Pereira, ele queria saber o seguinte, ó. A família do Gari pode receber uma indenização por acidente de trabalho ou alguma coisa desse tipo, algum tipo de seguro? Aí também muita gente querendo entender se esse homem aí que acabou matando essa pessoa, esse pai de família, sei lá, alguém que de repente sustentava ali uma família, se ele pode ter que pagar uma indenização para essa família, ressarcir essa família de alguma forma. Eu entendo total responsabilidade e aí cabe processo para discutir essa responsabilidade, porque ele foi o autor do crime ali, né? A gente ainda está numa situação flagrancial, a polícia pediu pela conversão dessa prisão em flagrante por prisão preventiva, que era o que a Paulinha vinha explicando. Ele foi preso em flagrante, mas aí essa prisão precisa ser convertida em prisão preventiva, entendendo que ele preenche os requisitos autorizadores da prisão. E diante do crime aqui que ele cometeu, né? Que é um crime apenado com uma pena que vai caber um regime fechado lá na frente. Isso também é importante para definir a prisão preventiva. Agora, em relação à morte, cabe à família buscar, sim, essa reparação civil, né? Buscar via processo a indenização em relação a essa morte, porque ele é o responsável. Eu entendo que sim. A empresa ser responsabilizada também, tudo isso é questionável. Ele estava no exercício do trabalho. Eu acho que, assim, nesse momento, essa família precisa de um bom apoio jurídico, né? Também. Inclusive, porque ele estava, de fato, ali trabalhando. Sim. E aí, de quem é essa responsabilidade? A empresa tem responsabilização? Ela precisa também salvaguardar, né, a integridade dos seus funcionários que estão expostos ali na rua, aos perigos da rua, né? É muito triste isso. Eu, quando vi a esposa dele falando a família falando, ele deu um beijo e falou, eu volto mais tarde. E nunca mais voltou. Me entregaram um caixão. Ou seja, e pelo quê? Né? Por nada. Nada. É uma inversão de valores, né? Ele preferiu o carro e tirou a vida de alguém. Eu vi um comentário na internet, ele acabou com a vida dele. Não, gente, ele não acabou com a vida dele, ele acabou com a liberdade dele. Mas ele acabou com a vida de uma outra pessoa, né? Sim, ele acabou com a vida de uma outra pessoa. Eu acho que mais do que... Ele acabou com a vida da família dele, Sim. né?
dessa mulher dele, enfim, Não, dos da outros mulher, parentes. inclusive, muito, né? Porque o que não- estava fazendo ele com a arma da mulher dele? Que horas que ele saiu de casa, né? A investigação vai ele chegar anda nisso, né? armado? Ele andava armado o tempo todo? Ela Que tinha é isso? conhecimento disso? É assim, é assustador isso tudo, né? É muito. Olha, a Cris até perguntando se a família desse gari tem condições financeiras de bancar um advogado, um Vai processo. precisar de uma defensoria, né? É, a A Defensoria, Defensoria Pública pode é. ajudar a família nessa hora. Ou por ser um caso midiático também, alguns escritórios aceitam fazer pro bono, né? Tem escritórios que fazem processos pro bono, mas a Defensoria Pública é a melhor opção para buscar, né? Esse auxílio caso não tenha condição. Inclusive, tem o próprio sindicato, né, dos garis que veio a público. E esses sindicatos também têm ali Ajuda, né? Pode apoio ajudar uma jurídico indicação. também, Uhum. né? Colocar pessoas para ajudar. Porque eles vão precisar de ajuda, né? Sim. Eles estão em estado de choque. Sim. É muito chocante o que E aconteceu. é louco que você não pensa, né? Poxa, essa posição de gari como uma profissão de alta periculosidade, que você possa ser vítima de uma violência como essa, né? Mas, Paulinha, coisa veja louca. a quantidade de pessoas, né, agressivas. Eu, pelo menos, já vi muitas vezes com garis, né? Porque Sim. o caminhão de lixo é algo monstruoso, né? Então, ele Sim. ocupa espaço. Aí tem as pessoas estão sempre com pressa, aí buzina, não tem paciência. É aquela briga, né, com o... E assim, ninguém para pensar, fala, pô, essas pessoas estão trabalhando. Trabalhando com um bem social. Que, tipo, quem que vai recolher pra o lixo limpar se não forem a essas pessoas? Como rua. você acha que o lixo vai embora, Pra gente? gente, eu já vi uma quantidade de garis tão bem-humorados. Quem não se lembra dos garis, né? Na Sim, época no fim do carnaval, Sim. na época de Ano Novo, tão lá, tá todo mundo se Nossa, é um divertindo. trabalho tão E ele tá digno, lá tão- abraçado com a vassoura, ainda tenta, sabe, fazer uma brincadeira. Então, assim, é uma profissão tão importante e a gente precisa respeitar esses profissionais. Nós precisamos muito deles. Sim. Então, assim, de novo, a gente tem uma coisa no Brasil muito esquisita, né? Da pessoa botar a mão na cintura e se achar superior, né? Tipo, sai porque você está me atrapalhando. Sinto muito, filho, você vai ter que esperar um pouquinho mais, né? É o que... E, sabe, gente, respira fundo. Pegar uma arma, é o que a doutora É uma Badaró aqui loucura. falou. É insano. Eu isso também aí. penso como você, as pessoas não têm maturidade para Nenhuma. portar uma arma. Olha, temos ainda um terceiro caso. É um caso que ainda Misterioso. Misterioso, é né? isso, é misterioso, não é? Então vamos tentar entender aqui Paulinho que vai o trazer que esse é que caso. aconteceu com esse Mistério. caso, gente. Nossa, tô até confusa aqui. Então, na noite de 11 de agosto, Segunda-feira. a polícia localizou os corpos de Jefferson e Ana Carolina, um casal aí, dentro de uma banheira num motel em Santa Catarina, gente. Outro motel. Motel. Histórias de motel, né? Estão trendando aí. Mas olha que trágico isso. Eu tô, assim, super intrigada. Os familiares disseram que o casal estava desaparecido desde o domingo. No domingo, eles participaram da festa de 4 anos da filha. Estavam ali num bar, enfim, por volta das 23h30. Deixaram a filha com a irmã dele, né? Para poderem curtir aí o final de semana também a dois. Então, foram vistos nesse bar por volta das 11h30. E aí, ao chegar ali no estabelecimento do motel, os policiais não encontraram sinais de violência, mas essa situação levantou aí suspeitas. O quarto e o veículo foram periciados. Parece que temos aí 10 dias para a perícia sair, a perícia de tudo isso, né? Que vão olhar. Imagens de câmeras de segurança foram recolhidas também, para tentar se entender o que é que aconteceu. Parece que o delegado responsável, Felipe Simão, trabalha com a possibilidade de morte acidental. Então, teve até uma hipótese de intoxicação, choque elétrico, que essa acho que foi descartada, a questão do choque elétrico na banheira. A polícia também não descarta homicídio ou suicídio. Enfim, não descarta nada, né? A Sim. verdade é essa, precisa esperar, averiguar essa perícia para entender melhor o que é que aconteceu nesse quarto de motel, né, doutora? São Tá duas bem confuso. Tá, são 2 mortes suspeitas ali, né? São 2 cadáveres dentro de uma banheira, sem sinais de violência aparente. Então,
Se a gente chega num local de crime e já tem uma lesão ali, fica um pouco mais fácil de entender que foi uma outra pessoa que cometeu aquele crime. Mas os corpos ali íntegros, a gente começa a investigação pelo cadáver. Então, como a doutrina médico-legal, né, a medicina legal nos diz, o corpo fala. Então, por mais que eles já estejam mortos, mas eles vão nos falar o que aconteceu. Então, se houve... os laudos ainda vão sair, Paulinha. Mas aí vai ser verificado se tem algum tipo de substância. Se foi uma questão elétrica, vai aparecer. Eu acho um pouco difícil, acredito que tenha sido descartado, porque o cadáver, quando é uma questão elétrica, o cadáver mostra... por sinais externos, fica um pouco mais claro que foi uma descarga elétrica ali pela morte. Mas precisa se verificar. Então, vai ser feito o laudo necroscópico dos 2 cadáveres. E a polícia não descarta um homicídio, que uma outra pessoa teria feito isso, ou alguém, um deles matou o outro e depois acabou se suicidando. É um caso interessante que estamos esperando respostas da perícia, né? A perícia que vai dizer. Pelas informações, era um casal que estava junto há 20 anos. Enfim, não tem grandes informações sobre alguma disputa, alguma coisa nesse sentido, né? Suspeito. Porque, assim, não é uma única morte. São 2 mortes no mesmo local, de forma muito misteriosa. Sim. Eu acho que quem vai solucionar esse caso aqui... se chama medicina legal. Eles vão dizer se eles consumiram alguma coisa envenenada, algum determinado entorpecente, né? O que aconteceu? Porque tá estranhíssimo. É lógico que o delegado, né, ou a delegada deve ter pedido todos os laudos toxicológicos. E o que a doutora Badaró falou, será que matou um companheiro e depois cometeu suicídio? Mas de que forma também teria cometido suicídio? É estranho deixar uma criança pequena. Aparentemente não tem nada na vida deles, né? Não estavam em dívida, pelo menos não saiu nenhuma informação que estivessem passando por algum problema financeiro ou por alguma ameaça. Alguma disputa entre os 2, né? Ele é um cabo da Polícia Militar desde 2014, parece que muito querido pelos colegas. Ela é uma empresária, administradora, tinha uma rede de esmalteria aí, que parece que era muito bem sucedida, era a mentora empresarial e tudo. E esse dado dos 20 anos de casamento, o aniversário da filha no mesmo dia, uma filha de 4 anos... E fica aí esse questionamento, o que é que aconteceu nesse quarto de motel? A gente tem que esperar um pouquinho mais para tentar entender o que aconteceu, porque que aconteceu algo muito sério, sim. Eu não creio em uma morte natural, né? Os 2... Eu acho que se tivesse uma terceira pessoa, não sei se a polícia está segurando esse tipo de informação porque já está rastreando alguém ou, né? Porque assim, se teve a entrada de uma terceira pessoa ali, o quarto também teria algum sinal, alguma, né? O local do crime mostra muito. Nas perícias, as perícias são feitas do local do crime e aí o exame necroscópico do corpo. A polícia vai pedir o levantamento de câmeras. Tudo isso, né? Nesse próprio bar devem ter imagens, como chegaram, como saíram. Enfim, dos frequentadores, quem entrou e quem saiu, dos funcionários. Vai pedir a lista de consumo, se consumir alguma bebida, alguma comida. Sim. Enfim, os laudos toxicológicos. E é um caso, porque assim, não me parece, eu posso estar enganada, mas assim, 2 mortes naturais acontecendo ao mesmo tempo, é muito improvável. Não, na morte natural, não. De 2 pessoas muito jovens, né? Ele com 37 anos, enfim, e ela com 42, eles são pessoas jovens, saudáveis, né? Casados há muito tempo, com uma filha pequena. Isso aqui tá esquisito. Podem ter sido envenenados, né? Podem. Agora tem essa moda do envenenamento. Voltou a moda do envenenamento, né? Mas quem, né? Alto. Eles levaram alguma coisa para consumir lá dentro? Já entende?
Precisa de muitas respostas ainda tá bastante nebuloso. E até se a gente for pensar num uso de droga e tal, será que os dois também teriam uma morte, né? Também, não faz sentido. Não faz sentido, né? A não ser que fosse uma predisposição, né? substância letal, imagina. Porque sim. droga é isso, gente. Não existe controle de qualidade, né? Você compra Pode e não tem comprar uma laboratório. droga, Vai aquelas que tem coisas um batizadas, um tipo ruins. de droga ruim aí que eles tenham consumido. Vai saber, né? Vai Acho que saber, é uma isso. intoxicação, né? Perícia. Parece que 10 dias aí, pelo menos, para que a gente consiga ter mais A gente respostas. já teve uma história aqui, né, em São Paulo, que ainda está em investigação, de uma moça muito jovem também que foi encontrada morta num motel. Mas as mortes em motel são mais frequentes. Eu nem imaginava isso, né? Porque daí eu fui acabar indo pesquisar do que a gente possa imaginar. Mas nunca de duas pessoas. Uma pessoa, né? Então, assim, aí tem vários, aí desde, enfim, pessoas que morrem acidentalmente, como o cabelo, né, que fica preso naquela coisa de vácuo da piscina desses motéis. E não é só em motel, isso já aconteceu em clubes, Sim. em parques, né, Hotéis. aquáticos, hotéis. E aí tem desde parceiros que vão cometer violência mesmo e acabam feminicídio matando as suas parceiras. Outras vezes, pessoas que consomem, né, entorpecentes ali, drogas, enfim, tem de tudo um pouco. A gente precisa esperar para ver o que aconteceu, porque duas pessoas já saiu da curva, né? Já saiu do padrão. Parece muito E a incomum. eletrocução também, né, Carla? Eu tinha uma Tem. professora de medicina legal que dizem, né, que tem uma questão sexual que a eletrocução pode dar um certo tipo de prazer, enfim. Então, isso também não é incomum a morte nesse sentido. Não, tem gente que tem até aquelas práticas também, De né? asfixia. Asfixia. Tem até o nome, né? Asfixiofolia. Não, agora não vou me lembrar o nome, mas ela não é só Sim. asfixia. Por exemplo, tem gente que coloca saco na cabeça para aumentar o prazer, né? Tenta, enfim, o cinto. Tem de tudo um pouco. Sim. Asfixiofilia. Esse é o nome. Isso. Tem várias pessoas que são, infelizmente, encontradas mortas. E muitas dessas pessoas acabam fazendo atos sexuais sozinhas. Então, elas vão usar, né? Tipo, desde masturbadores e coisas. E colocam. E aí, cara, não consegue tirar, né? Perdem Sim. É um suicídio. O sentido. Perde o sentido e acabam, infelizmente, morrendo, né? Olha- Mas aí não é intencional, né? É um... Acidental, né? Aqui Isso. temos Ricardo Cano dizendo que poderia ser intoxicação por monóxido de carbono ou gás de Também, aquecimento. olha aí, O Sérgio Pode ser. Messias Pereira, em Santa Catarina é muito normal aquecedores a gás. olha aí. E se não feita a manutenção correta, pode ter morrido por monóxido de carbono. Já trabalhei Bom. com aquecedores a gás e é muito frequente esse tipo de morte. Trouxe essa informação ao Sérgio Messias, mas é uma especulação, claro. A gente Sim, tem que como... esperar esse E resultado. a gente também vai passar, se for essa situação, a gente vai passar a verificar a responsabilidade do motel, né? Porque se essa Falta de manutenção. a falta de manutenção pode até ser um Porque, homicídio culposo, Veja né? só, as piscinas, né, desses motéis são aquecidas. Sim. Como é feito esse aquecimento? A gente não pensou sobre isso muito bem, olha lá. Investigadores aqui no Aí, chat. Se essa não era elétrica, mas a gás, ele tem um bom ponto aí. E realmente as duas pessoas acabariam morrendo. Isso acontece em apartamentos, né? Quando Sim. você encontra, de repente, toda a família morta, né? Sim. É, porque primeiro desmaia e aí depois acaba falecendo, né? Bom, gente, vocês estão muito investigadores nesse chat, estão Adorei. treinados e dando Adorei. likes. Isso. Não foi todo mundo que deu. Isso eu reparei. Porque senão estaríamos aqui com quase 300 likes hoje Mas nessa nós live. vamos montar a melhor equipe de investigadores aí, indo caso a caso. É isso mesmo. Queria agradecer todo mundo que acompanhou o programa hoje, que colocou o seu questionamento. Vocês estão ficando treinados. Eu estou sentindo que vocês estão agora colocando perguntas, vocês estão provocando mais, e essa é a ideia. Porque eu tô aqui, meus amores, para ser essa intermediária. Eu tô de olho em vocês, para vocês terem essa oportunidade
oportunidade de conversar com os especialistas na área. Carla, muito obrigada, Imagina, sempre sou eu que maravilhoso. agradeço. Todo mundo elogiando a sua elegância de hoje, esse Ah, colar verdade, fantástico. Olha, são das jovens da moda aí, né? Então, Gente, assim, isso daí tá um espetáculo. A parte, maravilhoso, amamos. vou falar que a Paulinha gostou para ela ganhar um também. Eu né? quero, pode achei fazer. lindo. Eu achei Eu Porque a quero doutora charme. Badora, porque a doutora Badora também gosta, a gente sabe, ela tem muitos segredos, mas a gente vai contar só mais lá na frente. A nossa sua criminalista, Ana Carolina Badaró, doutora, sempre esclarecendo as nossas dúvidas e nos mostrando, assim, ó, o caminho da lei, né, doutora? Obrigada, Paulinha. Obrigada, Carla. Obrigada a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui. E sempre que vocês precisarem, estarei aqui trazendo a lei, né? É isso. Importante vocês saberem da lei, viu? E amanhã, 18 Pra horas. gente cobrar. Pra cobrar pra direito, cobrar. não de forma aleatória. Pra cobrar, como é que tem que cobrar, tá? Amanhã, 18 horas, tá marcado o nosso encontro. É aqui no canal do Paulo Matias, o nosso Caso a Caso. Muito obrigada e até lá.